pessoal, tudo certo? Depois de uma semana aí com Libertadores, Copa Sul-Americana, estamos chegando para a 25ª rodada do Brasileirão e do Cartola, que acontece nesse próximo final de semana. E a última rodada temos que trazer aqui que foi talvez o nosso pior desempenho no Cartola em 2025. Fizemos apenas 42,88 pontos. Muito abaixo, sim, muito próximo à média já dos cartoleiros, que ficou um pouco abaixo dos 42 pontos. Fez falta, não temos o Alan Patrick, que passou dos 16 pontos. Algumas situações em outras posições, principalmente no ataque, onde só o Caio Jorge funcionou. Enfim, uma rodada que as escolhas não foram tão boas. Tivemos uma queda de rendimento, tivemos uma perda de patrimônio de pouco mais de uma cartoleta. Então temos ainda 154 cartoletas, mas tivemos um leve prejuízo. Mas ficou para trás. A gente sempre fala aqui que depois de 2, 3 rodadas ruins, sempre tem que ter a volta por cima. Então bora de olhar para a 25ª rodada, porque essa vai ser a rodada da mitada. Vamos nos recuperar, como eu sempre falo aqui. Quando eu vou mal e prometo que eu vou recuperar, eu cumpro. Então a 25ª rodada é a rodada certeira, mas chega de papo furado, né? E vamos ao que interessa, que são as dicas para essa 25ª rodada. E começamos pelo goleiro, que será Walter do Mirassol. O Walter, depois que entrou na meta do Mirassol, transformou o time paulista aí que está brigando pelo G4, perdeu a posição para o Botafogo, que tem um jogo a mais agora, que jogou nesse meio de semana, mas enfim, na média geral o Mirassol é G4, está brigando por Libertadores e passa muito pelo sistema defensivo. O Walter, em 16 jogos, teve 7 SGs, uma média de quase cada 2 jogos em um o Walter não toma gol, já seria um bom desempenho. Só que o Mirassol joga fora de casa contra um Atlético Mineiro que vem desesperado. O Atlético Mineiro é o primeiro fora da zona de rebaixamento. Teve dificuldades para passar pelo Bolívar na Copa Sul-Americana. Mirassol é o favorito, mas o jogo é fora de casa. Aí você pensa, putz, o Atlético Mineiro pode fazer gol. De fato, mas o Walter tem 69 defesas nesses 16 jogos, o que dá uma média superior a 4 defesas por jogo. Então se ele mantiver essa média de 4 defesas aí, já vai passar dos 5 pontos, tranquilamente já recupera o SG. Tem outro agravante, o Walter já defendeu 2 pênaltis nesse Campeonato Brasileiro, então isso poderia aumentar ainda mais a pontuação dele. Mas se ele mantiver essa média dos 4 defesas por jogo e não sofrer gol, passou dos 10 pontos, é a mitada. Detalhe, nos últimos 5 jogos, em 3, ele passou dos 10 pontos, justamente pelo alto número de defesas, por ter pego o pênalti. Então o Walter talvez seja o grande nome de goleiros e por isso está no nosso time nessa rodada. E na defesa voltamos com ele, Ferrarese do São Paulo. O São Paulo que recebe o Ceará no Morumbi. Ceará fora de casa vem sendo um time ofensivo, um time que marca gols. Para se ter uma ideia, nos últimos 6 jogos como visitante, o Ceará marcou 6 gols em um total de 4 jogos, né? Em 4 partidas. Em 2 passou em branco, mas fez um total de 6 gols em 6 jogos. Mas o Ferrarese já mostrou que não depende muito do SG. Vamos trazer aqui alguns números deles. Em 17 jogos, são 51 desarmes, ou seja, média de 3 desarmes por jogo. Além disso, já tem 3 assistências no campeonato. Então esses números, por ser um jogador muito ofensivo também e que participa bastante do jogo na marcação, já colocam ele no scout muito bom. Nas últimas partidas foi poupado, até entrou no segundo tempo, não foi tão bem, mas antes dessa divisão de atenções do São Paulo com a Libertadores, o Ferrarese vinha voando, chegou a passar dos 10 pontos em 4 rodadas, chegou a ter 17 pontos numa delas, justamente por essa questão do alto número de desarmes que ele teve nesses últimos jogos. Desde que o Crespo assumiu o time de São Paulo, o Ferrarese virou o principal roubador de bolas do São Paulo. E aí, claro, teve partidas que ele passou dos 5, 6, 7 desarmes e isso levou o número dele a uma média muito alta de pontuação. Então, por todas essas questões de regularidade e agora o São Paulo por um bom tempo pensando apenas no Brasileirão, Ferrarese volta a ser titular absoluto, por isso é a nossa dica para a zaga na rodada. No meio campo, vamos com Felipe Coutinho do Vasco. Coutinho voltando aos velhos tempos, sendo o jogador mais decisivo possível no Vasco. Vasco que recebe o vice-líder Cruzeiro. Então um jogo muito pegado, muito complicado. O Cruzeiro é de certa forma favorito, mesmo jogando fora de casa. Mas aí vamos pegar os números do Coutinho. Em 16 jogos válidos pelo Cartola, o Coutinho fez 4 gols e deu 2 assistências. Números que por si só já seriam excelentes, porque seria uma participação em gol a cada 3 jogos. Só que desses 4 gols e 2 assistências, todos os gols e um passe foram nos últimos 5 jogos. Ou seja,
De um mês para cá, o Coutinho se tornou decisivo em números mesmo, em scout para o Vasco. Então, é uma questão de aproveitamento nesses últimos 5 jogos. Em 3, ele passou dos 10 pontos. E mesmo jogando o jogo em São Januário, mesmo fora também teve uma boa participação, por exemplo, naquele 6-0 contra o Santos. Mas por ser em São Januário, aumenta ainda mais a possível eficiência do Coutinho, porque o Cruzeiro, nos últimos 8 jogos que jogou pelo Brasileirão, sofreu gols em 6. Então é um time que vem sofrendo muitos gols, o Vasco vem marcando muitos gols, especialmente em casa. E aí, por essa questão mesmo, um jogo de um time que briga contra o rebaixamento contra o vice-líder, nós temos como Coutinho a nossa aposta do meio campo. E para o ataque, vamos de Eduardo Sacha, do Red Bull Bragantino. O Bragantino que enfrenta o Santos, né? O Bragantino vem numa fase ruim, só uma vitória nos últimos 10 jogos, o Santos oscilando, conseguindo alguns resultados bons, de repente é surpreendido por outros resultados quando não se espera, quando era favorito, mas enfim, é um confronto de dois times que estão mais para o meio de tabela. E aí, a fase do Bragantino é tão boa, mas os números do Sacha são... Primeiro vamos pegar o ataque do Bragantino. O Bragantino, apesar dessa oscilação, dessa queda de rendimento, especialmente após a Copa do Mundo e Clubes, nos últimos 12 jogos pelo Brasileirão, em 10 ele marcou gols. Então é um time que mesmo assim, mesmo perdendo os jogos, vem dando trabalho para a defesa do adversário. E o Santos, em contrapartida, nos últimos 10 jogos pelo Brasileirão, em 8 sofreu gols. Só em 2 partidas não foi vazado. O Eduardo Sacha é um atacante que não vem tendo tanta produtividade esse ano. Em 31 jogos, só 6 gols. É o pior ano dele no Bragantino, nos últimos 3 temporadas desde que ele acertou com o Bragantino. É o pior número dele em número de gols. Mesmo assim, tem uma questão importantíssima para esse jogo, que é aquela lei que não falha no futebol brasileiro, que é a lei do ex, né? Para quem não lembra, o Eduardo Sacha jogou no Santos. E nesses 3 anos que ele está no Bragantino, ele já enfrentou o Santos 5 vezes. E aí pega os números. Isso em Campeonato Paulista e Brasileirão. Em 5 jogos, são 5 gols e 1 assistência. Então é um cara que toda hora deixa a sua marca. Só não marcou em um jogo contra o Santos, que aí deu o passe para o gol. Então é um jogador que costuma fazer gol, costuma castigar o Santos. E por essas características da partida, vamos com o Eduardo Sacha, a nossa indicação para o ataque na rodada. E o capitão do time vai ser ele, Vitor Roque, do Palmeiras. O Vitor Roque, no último jogo contra o Fortaleza, começou no banco de reservas, entrou no segundo tempo, fez só meio ponto, que na verdade serviu apenas para ele desvalorizar absurdamente. Ele que vinha de 25 pontos na rodada anterior, desvalorizou muito, o que é bom para o cartoleiro, né? Porque vai poder ter um dos principais atacantes do Brasil hoje num valor bem mais barato. Tirando esse jogo contra o Fortaleza, é importante a gente ressaltar os números do Vitor Roque. Dos 5 jogos anteriores a esse, ele passou dos 2 dígitos em todos os jogos. Sempre fez mais de 10 pontos, como a gente falou agora contra o Internacional, fez 25 pontos, e nesse recorte de 5 jogos, foram 5 gols e 3 assistências, números altíssimos, um aproveitamento altíssimo nesse meio de semana contra o River Plate, marcou um dos gols do Palmeiras na partida, então é um jogador que está em alta, a gente já falou isso em vídeos anteriores. O jogador, quando está numa fase excelente, não dá para pensar em deixar de fora, mesmo que venha de 1, 2 jogos ruins. A prova disso foi o Caio Jorge, que vinha em 2 jogos negativando no Cartola. De repente, na última partida, deu passe para gol, deu uma recuperada, porque quando a fase é boa, pode ser que 1, 2 jogos não funcionem, mas logo a bola aparece, o cara faz o gol, tá cheirando o gol o Vitor Roque, então não dá para deixar de fora. E claro, mesmo o jogo sendo contra o Bahia, fora de casa, Bahia de olho em G4, em G6, o Palmeiras, ao meu ver, é muito favorito, e pelas opções dos atacantes, o Vitor Roque, pelo momento e pelas opções que tem para essa rodada, para mim é o melhor nome, e por isso vai vestir a braçadeira de capitão do nosso time. Vitor Roque, a indicação de capitão para a rodada. E a ousadia vai para a lateral, vamos de Cuiabano, do Botafogo. O Botafogo que joga contra o Fluminense fora de casa, um clássico vovô. Fluminense que vem aí sem técnico, depois que o Renato Gaúcho pediu demissão após a eliminação na Sul-Americana para o Lanús. Mas o Botafogo também vem oscilando muito, empatou com o Grêmio num jogo polêmico, ganhou do Atlético Mineiro na rodada anterior, mas ainda assim vem um momento conturbado. É um clássico meio dos desesperados, que não precisaria ser, né? O Fluminense está em 8º, pensando em G6. O Botafogo é o 4º colocado, tá pensando em fase de grupos da Libertadores, voltar para a Libertadores ano que vem. Então não era para ter todo esse away aí, mas virou um jogo meio que dos desesperados, da pressão. E aí o jogo fora de casa, mas o Cuiabano entra nesse sentido como? O Fluminense precisa dar uma resposta para a torcida. Deve ser um time que vai se expor. E o Cuiabano é um lateral ofensivo. Tanto é que em 15 jogos tem 2 gols e 1 assistência. E um detalhe,
um gol e uma assistência fora de casa. O cuiabano vem, mesmo sendo um jogador ofensivo, ele tem bons números como visitante. E inclusive teria um terceiro gol que foi marcado no empate em 1-1 com o Grêmio no meio de semana, um jogo que estava atrasado por causa da Copa do Mundo de Clubes, não contabilizou para o Cartola. Mas o cuiabano é um jogador muito eficiente lá na frente. São 20 finalizações no total nesse campeonato, já acertou a trave, já fez gol, finalização para fora, chutes defendidos, então é um total de 20 finalizações nesse contexto. Então é um jogador que aparece muito, tem seus desarmes também, e o Alex Telles saiu machucado do jogo contra o Grêmio e que o cuiabano entrou no lugar dele. A tendência é isso, que o Alex Telles não joga esse final de semana e aí o cuiabano entra no lugar dele. Então, por ser um jogo fora de casa, apesar dos scouts positivos, o cuiabano não é tão visado nessa rodada, por isso é a nossa ousadia cuiabano lateral do Botafogo. E o nosso reserva de luxo para fechar o time será Carboneiro do Internacional. Carboneiro não é um jogador tão visado, mas é importante ressaltar que em 14 jogos pelo Brasileirão ele já marcou 3 gols, sendo 2 fora de casa. E o Internacional faz o clássico gaúcho contra o Juventude no Alfredo Jaconi. Juventude que tem a pior defesa disparada do Brasileirão, com 45 gols sofridos. É um time que está na zona de rebaixamento, precisa vencer para continuar ali na briga, para não se afastar do pelotão que está fora da zona. Então deve permitir espaços para o ataque do Internacional. E o Carboneiro é um jogador de velocidade, sofre muitas faltas, já são 29 faltas sofridas no campeonato, porque é um jogador que vem buscar a bola, tenta o combate, tenta o 1 contra 1, e nesse ponto acaba ajudando muito taticamente o time e, claro, aparecendo lá na frente. Então, por essa questão dos números negativos do Juventude e pelo bom aproveitamento do Carboneiro fora de casa, e o Internacional também numa mudança de técnico, aquilo que a gente falou do Fluminense agora, o Internacional precisa dar uma resposta, precisa olhar para cima porque vai se aproximando da zona de rebaixamento. Então, por essas mudanças de ambiente do Internacional, vamos de reserva de luxo com o Carboneiro, e sempre lembrando, a gente escolhe aqui 4 opções sempre para posição, e aquele que é o mais barato a gente deixa no banco para ser o reserva de luxo, para ter todos os jogadores que a gente pensa em ter no time. Então, por isso, Carboneiro é o nosso reserva de luxo da rodada. E tá aqui o nosso time completo, lembrando que o mercado fecha às 3h59 da tarde de sábado, e até lá, como de praxe, 1, 2 ou até 3 mudanças podem acontecer de acordo com os noticiários, com os times escalados, times definidos, mas a base principal é essa aqui. E é a última rodada de setembro, válido para o Cartola, mas tem muito campeonato pela frente, ainda tem mais 13 rodadas após essa. O Brasileirão está chegando ao fim, mas tem muito chão pela frente e dá tempo, claro, de você participar da nossa liga. Procura lá no Cartola, Liga Cartola Mágica, e se inscreva para concorrer ao prêmio principal. O campeão da nossa liga esse ano ganha um kit churrasco completo da nossa parceira RCR Casa de Carnes. E é um kit churrasco completo mesmo, com picanha, tibone, linguicinha, coração, pão de alho, Coca-Cola e, claro, né, o carvão para você colocar esse churrasco em prática, chamar a galera e comemorar o título de cartoleiro do ano do Cartola Mágica. E aí, né, para quem está na nossa liga e está acompanhando o vídeo aqui, também tem prêmio especial, desconto especial da Estúdio da Barba. Chegou na Estúdio da Barba e falou que veio pelo canal do Cartola, pelos vídeos do Cartola, pela Liga Cartola Mágica, vai ganhar 10% de desconto em todos os serviços. Seja cortar o cabelo, fazer a barba, pintar o cabelo, o que você precisar fazer de estética que eles ofereçam é 10% de desconto e, claro, um atendimento impecável que o pessoal lá é nota 10. Então não perca tempo, se inscreva na nossa liga, se inscreva aqui no canal também, acione as notificações, acione o sininho aí para você ser avisado toda vez que tiver vídeo novo com as dicas do Cartola. E claro, se você quiser uma interação, uma interatividade melhor com a gente, procura lá nas redes sociais Cartola_Mágica_ no Instagram e no X, para você ter um pouco mais de acesso ao nosso conteúdo. No Instagram é o espaço ideal para a gente trocar aquela ideia de quem pode jogar, quem não pode jogar. Às vezes está em dúvida entre 2, 3 nomes, e lá no Instagram a gente consegue trocar um pouco mais essa ideia do que por aqui. E no X, todo dia de fechamento de mercado, a gente coloca um top 5 de todas as posições, do goleiro ao atacante, passando pelo capitão, pelo reserva de luxo, pela ousadia, mais opções de jogadores, caso você veja nosso time aqui, não gostou de uma dica ou outra, não gostou de uma posição ali, mas está em dúvida, de repente, se aquele jogador vale a pena ou não, top 5 de todos os jogos, todas as posições, sempre no fechamento da rodada. Então é isso, gente, boa sorte nessa rodada, vamos mitar para nos recuperarmos da última pontuação que foi ruim. Com certeza no próximo vídeo aqui já vai vir com a mitada garantida. Então é isso, boa sorte e valeu!